Tem uma galera aí que tá em silêncio, deixa eu ver. Socorro. Não, tudo bem, acontece. É porque se a gente não anota o que a gente realmente faz, né? O que acontece é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem dedicado, então a gente muitas vezes não sabe calcular a hora de trabalho. Então eu vou começar imaginando, é porque esse salário que eu coloquei é o salário mínimo completamente atrasado. Então, qual é a conta? Podem começar a calcular pela hora do salário mínimo. Ou vocês podem pensar e calcular, tem duas formas, né? Ou vocês pegam pela hora do salário mínimo, ou vocês pegam pela hora, vocês podem calcular qual é o mínimo, o que seria o salário mínimo de vocês. Por exemplo, imagine que você hoje precisaria para pagar suas contas, para poder viver não confortável, mas bem. Imagine que você ganhasse R$ 1.500. Então, esses R$ 1.500 seria o base. É o que é que você faz, que é o mais importante. Você precisa entender quantas horas você se dedica ao empreendimento. Então, imagine aí, chute aí, que a gente trabalha 8 horas por dia e somente de segunda a sexta. Então, são 40 horas semanais. Dessas 40 horas, você vai multiplicar ela por 4. E aí, quando você multiplicar por 4, você vai ter, se eu não me engano, 160 horas. Então, você vai pegar 1.500 e vai dividir R$ 1.500 e você vai dividir por 160 horas. Quem consegue fazer essa conta aí para mim? R$ 1.500 dividido por 160 horas. Vamos, gente, quer dizer que vocês são bons de conta, vai. R$ 1.500 dividido por 160 horas. Dona Cavalheira. Aê, muito bem, muito bem, muito bem. O que significa é que, calculando esse salário que eu disse que era o mínimo que eu preciso para sobreviver, significa que a minha hora de trabalho ela está em torno de R$ 9 e arredondando para 38 centavos. Anotem essa hora, porque vocês vão. Isso, muito bem. Então a ideia é que eu sei que agora a minha hora de trabalho, hora diária, ela vale 9,37 ou 9,38 para arredondar. Por que que é importante eu saber isso? É porque toda vez que eu começar a pegar no negócio, que eu começar a fazer as atividades, é bom que eu saiba quantas horas eu estou dedicando. Inclusive para que isso seja contabilizado na hora do produto. Karine, eu estou trabalhando em cooperativa e a gente sabe que não é assim. Beleza. Então, se você se a ideia para a cooperativa é pelo menos vocês se estipularem o que seria um mínimo para vocês conseguirem. Então, pô, Karine, a gente sabe que hoje a realidade é que a gente consegue no máximo tirar R$ 500 para cada um. Então, você tem que começar reais para cada um, como se realmente fosse a sua conta de luz, conta de água, conta de aluguel. Você tem que começar a olhar o seu dinheiro realmente com sangue no olho que você tem que conseguir todo mês. Porque o que acontece é que a gente consegue se articular para pagar, a gente acaba achando e dizendo: ah, não, então outro mês eu me pago. E se a gente começa a colocar que o nosso custo fixo, por exemplo, é R$ 2.500 só para a gente poder pagar as pessoas, eu preciso saber quantas polpas eu preciso vender para gerar essa grana. Eu preciso saber sobre aquela produção de mandioca, quanto de farinha eu tenho que vender para realmente conseguir me pagar e pagar todo mundo. Porque se a gente não tem uma meta clara, já vai tudo para depois. E aí, eu vou pedir para vocês, né? Já que alguns de vocês estão
em comunidade, eu trabalho com grupos, para vocês me dizerem se para vocês preferem desse modo de calcular a hora de trabalho ou se vocês preferem estipular um valor geral para todo mundo, mas que vocês realmente consigam e queiram ter todo mês. Então, vocês vão realmente trabalhar e dar um gás para conseguir exatamente essa grana todo mês. E aí, me responde aqui no bate-papo o que é que vocês preferem, o que é que faz mais sentido para a realidade de vocês. Vou até botar uma musiquinha aqui para esperar vocês responderem. Participativo. E aí, quem responde primeiro aí, se prefere trabalhar com a hora de trabalho de cada cooperado, cada pessoa da equipe, ou se prefere estipular um valor mensal mesmo? Ó, muito bem, Deusa. Muito bem. E aí, Deus, assim, vocês preferem trabalhar com hora? Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem estipular para a equipe, não sei se vocês trabalham sozinha, o que seria essa hora de trabalho, e aí vai todo mundo ganhar conforme o que investe no empreendimento. Então, se essa semana eu me dediquei mais horas, é justo também que cada um receba o mais. Quem trabalhou menos recebe menos, porque de uma forma justa, e aí cada um vai vendo pela sua necessidade o que é o tempo que consegue dedicar ou não. Por que, que a gente fala sobre isso? Porque a gente também realmente colarem junto no negócio. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E aí, aqui é um outro jeito, Deusa Thaís, é que vocês podem colocar, vocês podem fazer isso ou semanalmente, anotando, como se fosse quantas horas aquela pessoa dedicou por semana, e aí você vai, né, fazer a média, dessa média você multiplica por 7 para encontrar a diária e multiplica por 4 para encontrar a mensal. Mas o outro jeito de calcular a hora de trabalho, ele é muito melhor, ele é muito mais eficaz. E aí vamos agora pegar um pouquinho com vocês sobre depreciação. E aí, muita calma, porque eu não estou esculhambando nem, né, diminuindo ninguém. A depreciação nada mais é do que o valor que você compra. Para o meu Deus, o que é da casa de farinha vai conseguir entender bem o que é que eu estou falando. Então, a partir do momento que a empresa entrega a casa de farinha, ou que a gente tem algum equipamento, alguma máquina, seja de pequeno ou grande porte, ela já vai perdendo valor conforme a gente vai utilizando ou não. E se for algum equipamento eletrônico ou algum equipamento pesado, se você não utilizar, ela quebra mais rápido. Então, é que nem carro. A depreciação é um valor que você tem que começar a entender que as coisas perdem e ainda assim se organizar para que esse dinheiro volte. E aí, como é que a gente calcula isso, Karine? Aí, aqui é bem simplesinho. Eu sempre oriento que a gente coloque equipamento, porque são bens que duram bem mais. Então, imagine que você utiliza seu celular como equipamento. Nesse caso, o seu celular, você vai ter que calcular a depreciação dele, porque o que acontece? Quando a gente não se organiza, esses aparelhos deixam a gente na mão na pior hora possível. É no momento da produção que você está com a encomenda, que a geladeira quebra, que notebook quebra, que celular pifa e você tem que dar um jeito de entregar as coisas. E o muito pior é que, como a gente geralmente nunca guarda de situações,
a gente realmente, infelizmente, tem que tirar dinheiro de onde não tem todo para poder pagar aquilo. E aí o legal é que se você vai entender que dá para guardar um pequeno dinheirinho todo mês. E se você guarda um pequeno dinheirinho todo mês, fica muito mais leve e você também cria o hábito de poupar. Então você vai ter uma grana, por exemplo, que vai ser só para manutenção de equipamento. Ou você vai ter uma grana também que é importante. E aí, Karine, mas o que eu ganhei foi doação. Ótimo, perfeito. Mas calcule quanto seria o valor daquele equipamento e vá guardando. Porque, infelizmente, um dia a doação vai quebrar. E você vai precisar comprar aquele equipamento de novo. Então, por isso que é importante a gente calcular a depreciação dos bens, dos produtos e começar a guardar dinheiro. Aí, como você vê, eu peguei um exemplo aqui, que são equipamentos que, no caso, eu uso muito porque eu trabalho em casa. E aí é o notebook e o celular. Então, a quantidade que eu tenho, infelizmente, é um, mas, por exemplo, é a minha deusa que trabalha com polpa de fruta. Alguns equipamentos que eu acho que vocês utilizam que tem mais de uma coisa, seja uma vasilha, seja uma panela, enfim, isso também vira equipamento durável e que a gente tem que se organizar também para trocar ou colocar no lugar. Se você também é da área rural e faz farinha, a não ser que você alugue um trator, mas, por exemplo, você vai ter que ter várias enxadas, várias pás, e tudo isso é equipamento de trabalho. E você precisa também calcular a depreciação dessas coisas para que quando você conseguir, quando o empreendimento continuar vendendo produto, para que a gente possa reinvestir nele mesmo. Então, é a partir daí que a gente usa essa lógica. Aí eu coloquei aqui a quantidade que é um, o preço unitário do notebook foi R$ 3.000, o celular foi 1.800. O valor total é você multiplicar o preço unitário pela quantidade. Nesse caso, a gente repete porque foi um. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa vida útil. E aí é muito legal porque, assim, não sei se vocês sabiam, mas a maior parte dos equipamentos eletrônicos eles foram feitos para quebrar. Então, eles por si só têm uma vida durável. E isso falando de qualquer outra coisa. E o legal é que você, se você comprou, você vai saber que na fábrica eles vão te mandar uma data de quando aquele equipamento dura. Geralmente, quando é eletrônico, no máximo, eles foram feitos para durar 5 anos, 6 anos, no máximo. E aí vocês estão se perguntando por que que tem dois ali na vida útil do meu celular. Aí eu vou ter que explicar. Infelizmente falando, eu sou uma pessoa que não tenho tanto cuidado com o celular. E aí, o equipamento que era para durar 5 anos, infelizmente comigo, ele dura no. E aí, eu tenho que calcular, eu tenho que realmente ser bem sincera comigo. Se eu utilizo o equipamento até quebrar, ou seja, eu sou uma pessoa cuidadosa, ou se geralmente os equipamentos que eram para durar na minha mão duram bem menos. E eu tenho que também calcular exatamente essa vida útil, porque senão eu vou acabar me iludindo. Ah, Karine, uma panela dura 10 anos, uma panela de barro. Aí vai eu desastrada aí direto, escorrego com a panela de barro e quebro. Então, um bem durável que era para durar 10 anos, a depender do cuidado, dura bem pouco. Não deu nem tempo de eu conseguir juntar a grana para comprar outra panela. E aí, por isso que eu preciso que colocar na vida útil exatamente o tempo que aquilo dura na minha mão. E aí, para você descobrir essa ação anual, aí é bem simples, você vai pegar o valor do produto total e você vai dividir pela quantidade de anos. O 3.000 dividido por 5 fica R$ 600 por ano. Imagine que o meu notebook perde de dinheiro 600 por ano. E se eu quiser saber quanto é que ele perde de dinheiro por mês, aí é mais simples ainda. Eu vou pegar
e vou dividir ele por 12. Tá vendo? Então significa que o meu notebook ele perde mensalmente R$ 50. Aí eu pergunto para vocês, e se eu, ao invés de gastar essa grana, eu começo a juntar esse dinheiro? Todo ano eu vou ter R$ 600 no notebook que eu posso guardar ou que eu posso fazer outra coisa, inclusive fazer a própria manutenção dele. Então, perceberam que se a gente se organiza, a gente realmente consegue juntar uma grana massa e que antigamente seria uma grana que perdia? E aí, não sei vocês, mas tipo assim, a deusa Brígida que me lembra uma pessoa cuidadosa. E ela é tão cuidadosa que ao invés de quebrar os equipamentos, ela consegue revender os equipamentos. E isso é o extremo do cuidado, sabe, gente? Porque significa que você usa o equipamento por um tempo e aí você vende ele para gerar uma grana. E aí fica mais fácil você ter uma grana que você já tinha guardado de equipamento, mais o dinheiro que você vendeu, e aí o que é que você faz? Você vai lá e compra outro. É uma ótima lógica, mas só se você realmente for cuidadosa, cuidadosa. Eu admito que eu não sou. Eu sou daquela pessoa que usa até quebrar. E se tiver quebrado e der pra usar, eu continuo usando. Não sei se vocês também são assim, que a gente sempre dá um jeitinho e só para de usar. Assim, que é uma coisa boa e ruim, né, gente? Mas eu acho que o mais importante da lição agora, dessa terceira fase, é que a gente realmente consiga guardar uma grana para a gente conseguir esse dinheiro de volta. E aí, como você deve estar percebendo, né, no exercício, tem ali mostrando que eu tem ali mostrando que eu posso, se eu guardar R$ 125 por mês, né? Em cerca de 5 anos ou menos, eu tenho todo o dinheiro do investimento que os meus equipamentos me colocaram. E aí é muito legal ter essa lógica. O que é que eu oriento para vocês dessa atividade, se vocês quiserem, é vocês começarem a pensar quais são os equipamentos que vocês mais utilizam no negócio e vocês aí calcularem a depreciação dele. E aí eu gostaria de já, novamente, nessa interação aqui maravilhosa, perguntar de vocês me digam aí, sem ser celular e notebook, um equipamento que vocês muito utilizam na produção de vocês, para ver se eu consigo calcular aqui junto a depreciação. E aí, quem poderia me lançar esse desafio? Sacaria? Sacaria um equipamento, é? Arrasou. Uau, sacaria, lona de colheita. Arrasou, arrasou, arrasou. Gente, muito bem. Se você quiser abrir o microfone, me explica aí rapidinho o que seria uma sacaria. Deus do César, você poderia me explicar o que é uma sacaria? Aê, Verdade. de boa. Sacaria é o que a gente usa. São sacos para quando colher o café a gente coloca, entendeu? O café em coco no saco. Esse saco Massa. geralmente dura 3 colheitas de café. Massa. Geralmente essas três colheitas são em quanto tempo? Você saberia? 3 anos porque é anual. Anual, né? Então seriam 3 anos. Mas, mas a Isso. gente considera, Karina, César, a gente considera tanto a lona como a sacaria, a gente considera como insumo e não como Muito bem. equipamento. Equipamento poderia ser, por exemplo, a máquina de despolpar café, a despolpadeira de café. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.